O funil de vendas ainda existe? O meu nome é Gustavo Missura e este é o episódio número 13 de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode ouvir ou assistir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo isso. A tua opinião é muito importante para a gente. Deixa 5 estrelinhas no Spotify, segue também o nosso podcast no Spotify. Isso vai ajudar bastante a distribuir melhor o nosso conteúdo na internet. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast, fazendo perguntas nas plataformas e nos comentários delas também, e enviando feedbacks por e-mail para contato @novamericana.com.br. Nova Americana é uma palavra só, tudo junto, Novamericana. Estou mais uma vez com meus queridos Anderson Isabella e Murilo Missura para tratar sobre o episódio desta semana do nosso podcast, que você pode estar ouvindo numa semana muito no futuro, né? Ou no passado, vai saber se você está numa dimensão diferente da nossa, e você pode estar ouvindo em outro período de tempo aí que nós não conhecemos. Tudo bem, meus caros? Fala, galera! Tudo certo por aí? Show de bola. Agradecer aí toda a nossa audiência do nosso podcast. Está sendo bem legal aí, né? Bastante feedback bom a gente tem recebido aí. Opa, salve, salve, mais um dia aí com vocês, muito feliz pela participação de todos, como já relatado, e claro, né, vamos dar início aqui falando do nosso tema central, né, do assunto que vai nortear aqui a nossa gravação de hoje, que na verdade é o seguinte, é o funil, né? O que nós temos aí de afirmação é que o consumidor mudou. Isso é um fato, não tem jeito, né? Agora resta saber, né? A jornada dele era linear antigamente, né? Porém, isso não significa que o funil que nós falamos até então, né, que o Gustavo apresentou, tenha perdido aí a sua utilidade. E vem a nossa primeira provocação, ou seja, o consumidor mudou, o funil continua sendo útil, sim, mas aí vem a seguinte pergunta. Durante anos, né, nós aprendemos aí que as pessoas buscavam informações sobre a empresa, tomavam conhecimento, elas demonstravam interesse, claro, né, pelos produtos e serviços da empresa, consideravam uma determinada solução e já partiam efetivamente para uma compra. Só que aí vem a seguinte colocação. Você se lembra qual foi a última coisa que você comprou e se realmente aconteceu desta forma? E aí, meus caros? Excelente questionamento, né, Anderson, para a gente iniciar. Eu tenho pensado bastante a respeito desse assunto, inclusive recentemente, e parece que quanto mais eu penso, mais perto eu fico de ficar convencido do seguinte. Eu acredito que esse conceito do funil, ele pode sim ser aplicado tanto a jornadas que realmente são lineares, quanto a jornadas que não são, e desde sempre foi assim. Obviamente que hoje a gente tem muito mais canais diferentes para consultar, nós recebemos muito mais estímulos durante uma jornada de compra e por aí vai. Mas no passado, apesar de um volume ser menor, isso acontecia também. Do mesmo jeito que a linearidade... É assim que fala? Linearidade? Acho que é, né? Eu acho que no passado também havia essa questão, né, mais linear e também uma questão de, às vezes, não ser uma coisa muito linear.
né? Só que com um volume, uma intensidade talvez menores. E a própria maneira como a gente olha para esse conceito do funil, ela também pode ser adaptada. A gente pode usar o funil como uma ferramenta de gestão dentro de um negócio, ou então considerando realmente uma jornada de compra de um cliente de maneira linear ou não. Eu acho que isso que é o legal, inclusive, desse conceito, porque ele permite, né, vários tipos diferentes de interpretações. Não existe só uma maneira. Pensa no seguinte, ó, você perguntou agora, né? Pensa na última coisa que você comprou. Foi uma jornada linear? Cara, pode ser que a última coisa que eu tenha comprado foi um serviço de reparo de algo que eu precisava resolver na minha casa, com urgência, tá? Quando eu preciso de algo assim, a tendência é realmente ser ali uma jornada, acho que mais linear, tá? O cara precisa resolver logo. Ele não tem tempo para esperar. Então a jornada é mais linear. Agora, quando você precisa de alguma coisa, né? Mesmo que seja ali com uma certa urgência, mas não de imediato, você vai ter tempo para fazer uma jornadinha um pouco maior ali e considerar outras coisas além da primeira que aparecer na tua frente. Então, eu acho que tem muita ligação com essa questão de algo ser realmente extremamente imediato, né? Se não for, e hoje em dia, por conta do que eu falei até um pouco antes, eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas hoje a gente pode ver vídeo antes de comprar alguma coisa, pode conversar com alguém que possui aquilo que a gente também está interessado em comprar ou algo similar, né? A gente pode pesquisar no Google, numa IA, tipo o ChatGPT. Você pode entrar, de repente, no site da empresa, você pode ver um anúncio no Instagram, você pode visitar a loja física, você pode desistir de comprar. Aí depois você volta a pesquisar de novo. Aí você olha a avaliação, né? Você pode pedir de novo para a IA uma opinião dela e depois comprar. Ou não, né? Então, isso demonstra, claro, né, uma falta de linearidade, como a gente falou, mas eu acredito que está muito condicionado com isso que eu falei agora há pouco. Não sei se vocês vão concordar. Eu concordo com o que você disse, Gustavo. Eu acho que hoje nós temos muitos meios, né, para poder pesquisar sobre algum assunto, a não ser que seja alguma coisa de urgência, como você disse, né? Que aí você vai direto na dor, né, cara? Pô, eu preciso arrumar aqui sei lá, deu um problema hidráulico na minha casa, eu preciso arrumar. Eu não vou ficar procurando e pesquisando e conversando com o IA, cara, eu vou direto ali no prestador de serviço para já contratar. Agora, se é um produto ali que você não tem uma necessidade urgente, eu faço isso. Cara, eu procuro, vejo vídeos, pergunto para alguém que tenha, como você disse, de exemplo, para só depois, talvez, comprar ou até mesmo falar assim, depois eu vejo mais uma vez. E hoje em dia, eu acredito que essa parte de vi o produto, coloquei até mesmo no carrinho, ou não comprei, tirei do carrinho, fiz algum desses tipos de testes, vamos colocar assim, com o marketing hoje, o remarketing que as empresas fazem, cara, se você faz um negócio desse, o remarketing bem colocadinho, bem configurado, ele vai vir matando em cima de você, oferecendo um cupom, oferecendo para você comprar aquele produto. Ó, vimos que você colocou no carrinho e não comprou. Quer comprar? Ó, pega mais cupomzinhos de desconto aqui, ou um parcelamento sem juros, alguma coisa. As empresas vão fazer o quê? Elas vão procurar meios para fazer o consumidor comprar o produto. Então, eu acho que nesse ponto, como você disse, cara, tem muita diferença em a linearidade das pessoas, né, na compra ali e tudo mais. Eu acredito muito dessa forma. Eu tenho uma colocação que eu vou ser bem sincero, gente. Eu acho que essa linearidade era só um sentimento. Ela nunca existiu. Vocês sabem por quê? Olha que interessante. Existe um modelo chamado de estímulo-resposta que ele mostra etapas que a nossa mente percorre, que seria a tal linearidade. Porém, a gente pode voltar em estágios anteriores, que são os estágios de comparação. Talvez, no meu entendimento, empresas e consumidores tinham essa sensação de que a compra acontecia, né, de uma forma linear, por alguns motivos muito simples. Primeiro, o número de concorrentes eram extremamente reduzidos, né? As ofertas, por consequência, também, não é? Ou seja, menos concorrentes, menos ofertas encaminhadas para o mercado.
E por último, como vocês foram, né, cirúrgicos, hoje os meios de comunicação que as pessoas utilizam para aquisição do produto ou do serviço, né, e para pesquisa também, eles são inúmeros. Então, assim, a probabilidade dessa pessoa escapar, né, muito próxima ali da compra é muito grande. Então, se a gente parar para analisar esse suposto processo linear, o funil, claro, ele sempre existiu, porque o volume de informações ele é sempre muito maior quando a pessoa está iniciando ali, né, ela, quando desperta o interesse, o desejo, a necessidade por algo. Então, é sempre muito maior e a tendência é que isso vá se estreitando. Mas, sinceramente, o ato de voltar em estágios anteriores, não estou satisfeito ainda. Ou como o Murilo falou, tira do carrinho, volta a pesquisar, coloca outro no carrinho. Aí o vizinho comenta, aí ela fala, não, mas é que eu vi no Instagram, aí ela vai lá e pesquisar, mas não está satisfeita ainda. Aí ela vai para o Google. Então, cara, hoje o volume de informações ele é tão grande que as pessoas elas ficam, né, rodando ali dentro do funil, vai para cima, vai para... Parece aquele brinquedo quando você vai no parque aquático e desce com a boia e volta. Para quem está nos assistindo agora, está vendo a movimentação das minhas mãos aqui. Esse vai e vem, ele sempre existiu, mas eu acho que de uma maneira mais sutil, até por conta desse volume de empresas, de produtos que existia e de caminhos diferentes para se adquirir o produto. Então, essa é a sensação, é o sentimento e quase que uma afirmação que eu posso trazer a vocês. Esse conceito do funil, eu até comentei um pouquinho antes que se aplica muito bem como ferramenta de gestão para a gente ter uma ideia realmente, né, de quantas pessoas eu preciso que entrem no funil ali no topo para chegar lá no final e eu ter uma quantidade de vendas em média, por exemplo, na minha empresa que eu vou conseguir identificar. Então, para isso, essa metáfora do funil, na verdade, ela acaba sendo bastante útil, né? Quantas pessoas chegam, quantas avançam, quantas abandonam, quantos compram, quanto custa conquistar um cliente e por aí vai. Então, acho que para isso ele se aplica assim de uma maneira mais taxativa, digamos, né? Mais linear mesmo. Agora, para um comportamento de compra, essa linearidade com certeza não acontece, né? Como às vezes a pessoa acha que vai ser uma coisa literal, né? Essa representação da jornada de compra do consumidor, né? Você olha para aquele funil e todo mundo vai ser daquela mesma maneira que vai se comportar, né? A gente faz estruturas, né, como negócio. Você cria uma campanha, um destino para aquela campanha, um cara se cadastra num formulário teu, né? Alguém falar contigo no WhatsApp, ou te liga, etc. Ele é atendido, feita uma proposta para ele, que pode se transformar numa venda, né? São várias etapas aqui que você pode adotar ali num fluxo, né, de negócio da tua empresa mesmo. Só que muitas vezes o consumidor, ele está com um fluxo talvez até mais extenso, né? O cara tem um problema, ou que gera ali uma dúvida, que leva ele a fazer uma pesquisa, a comparar, aí de repente ele se distrai por alguma outra coisa que passou ali do lado dele, né? Aí ele ouve uma recomendação, tem uma outra dúvida, aí ele começa a criar confiança e decide. Então, assim, várias coisas diferentes vão influenciar nesse andamento mesmo das coisas, né? A perspectiva, ela muda demais. Normalmente, a empresa, ela acaba enxergando, né, o processo de compra só como etapas a serem percorridas ali no funil, nesse caso que a gente está falando. Mas o consumidor, ele sempre tem algum problema que ele tem que resolver, né? E aí tem algumas perguntas, alguns questionamentos relacionados a isso, né? Quantas vezes, por exemplo, alguém já pode entrar no teu funil no meio, cara? Pode acontecer isso, né? No teu negócio que você representou ali, né? Um cliente indicado, né? Que já vem com a chancela de alguém que já viveu a experiência que você oferece. Ele entra pelo topo? Acredito que não. O que vocês acham, né, de questionamentos assim? Vocês acham que toda vez alguém sempre entra pelo topo? Será que todo mundo que vem indicado realmente também começa pelo topo aquela jornada? Né? Uma pessoa pode estar pronta para comprar sem conhecer marca, sem confiar na marca? O que vocês pensam sobre isso, Anderson, Murilo? Isso daí a gente chama de necessidades básicas pré-atendidas, né? Então, com certeza, eu vou resgatar um pouquinho da minha fala anterior.
da diversidade de mídias, né, ou seja, de acesso, de volume de informações que a pessoa tem. Então, a probabilidade da pessoa chegar ao produto, à empresa, já com as necessidades pré-atendidas, basicamente resolvidas ou quase que sanadas, é muito grande, o que faz com que ela pule etapas do funil, né? Ela, na verdade, hoje em dia, as pessoas elas acabam tomando informações das empresas, não necessariamente com o vendedor da empresa. Ou seja, então, ela acaba entrando na metade ali do funil. Ela já está decidida. E sem ter conversado sequer com uma pessoa, com um funcionário da empresa, né? Antes, não. Ela tomava informações da empresa, ela, enfim, investigar, aí para depois perguntar, para depois tomar conhecimento se alguém conhecia. Hoje é o contrário. Hoje eu sinto que isso é o contrário, né? Ela acaba recebendo essas informações de pessoas que não trabalham efetivamente. Então, e depende, eu acho que muito do senso de urgência, do senso de necessidade, como o próprio Murilo falou. Depende muito do produto, né, Murilo, que a pessoa quer. Eu já li, algum tempo eu li informações, né, uma reportagem. Óbvio, a pessoa demora de 2 a 3 anos para realizar a compra de um helicóptero. Nós estamos falando de produtos de milhões, né? 2, 3, 4 milhões, né? Ela não vai demorar 2, 3 anos para comprar um produto ou fazer uma compra de mercado online hoje em dia. E ela está navegando ali, ela fala, eu preciso, não preciso. Não, isso aqui também vai. Então, eu acho que depende muito da necessidade ali do uso do produto, não só no valor financeiramente falando também. Cara, eu acho assim também, né, Anderson? Como você disse, antigamente as pessoas iam muito ali na loja física, ali, pegar a opinião do vendedor e tudo mais, até mesmo de alguém que já comprou na loja também, enfim. Hoje, com a internet, ali, popularização desses chats GPT, de Gemini, de IAs da vida, cara, ficou muito, muito fácil a pessoa tomar decisão sozinha, vamos colocar assim, por quê? Porque ela se baseia nas opiniões das outras pessoas, nas avaliações dos produtos. Isso aqui é um exemplo fácil. Cara, um tênis. Antigamente, a gente ia na loja, experimentava o tênis, dava uns 2, 3 passos dentro da loja, olhava, poxa, esse daqui eu acho que vai apertar um pouquinho o meu pé. Pegava outro, colocava. Esse daqui não tá tão legal também, tá pegando meu calcanhar. Pegava outro. Opa, esse daqui ficou bom. O vendedor falava assim, então, eu tenho mais um modelo aqui que também vai se encaixar para você. Você ficava horas na loja de tênis para levar ou às vezes nem levava um tênis. Hoje, cara, eu pego por um exemplo meu. Eu não compro mais tênis em loja física. Eu compro tudo na internet, quando eu preciso de tênis. Porque eu já sei os modelos que eu gosto, os modelos que ficam bons no meu pé. E, por exemplo, eu comprei, coloquei, não ficou legal, devolvo, compro outro. Então tá muito fácil de fazer as compras hoje. Então eu acho que as pessoas já entram, como o Gustavo disse, será que entram já em cima do funil, no meio, no final? Isso eu acho meio variável, depende muito do produto que a gente está procurando e também do serviço, como a gente disse mais cedo. Se é um produto de urgência, cara, você já vai entrar direto no fundo do funil. Se você ainda tem ali uma opção de ficar procurando e tal, aí beleza, você está ali no começo, no topo, no meio, beleza. Mas eu vejo muito dessa forma, eu vejo muito por experiências minhas mesmo, sabe? O comportamento real é muito mais desorganizado do que os diagramas, né, que muitas vezes a gente utiliza em estratégias de marketing. Se tudo fosse diagramável e todo mundo seguisse a mesma lógica, ia ser muito mais simples de fazer negócios acontecerem, né? Por conta de tudo isso que vocês relataram, inclusive, eu acredito que isso faz sentido, né? Essa chamada desorganização. E o mais importante, no meu ponto de vista, é que nós, como negócios, né, ou negócio, a gente tem que estar preparado para atender consumidores que chegam até nós em diferentes níveis de consciência relacionados ao que a gente oferece, né? Tem muita gente que reclama, porque eu fiz o anúncio, o cliente veio até mim e não quis comprar. Porque eu fiz o anúncio, o cliente cadastrou, eu ligo para ele, ele não me atende. Cara, isso faz parte do jogo, tá? A gente tem que adaptar a nossa atuação a esse tipo de realidade. Se todo mundo que chegasse já quisesse comprar, todo mundo estava rico, mas não é assim. Então, assim, como que eu faço
para transformar um cara curioso em interessado, um interessado em comprador, né? É o teu atendimento que vai fazer isso. Gustavo, eu não estou conseguindo nem falar com as pessoas tanto ainda. Ok? Tem que trabalhar, então, essa parte de começar a conseguir falar com as pessoas, né? Se o importante para você é ter uma conversa com alguém para mostrar para essa pessoa o que você oferece, para que ela perceba o valor que você deseja, tem que buscar esse contato para que ele aconteça. E por aí vai, né? Então a gente tem que se esforçar e estarmos preparados, como eu falei, no meu ponto de vista, para receber a demanda do jeito que ela chegar, porque não vão ser todos que vão chegar perfeitos para querer comprar de nós, né? O padrão não é esse. O padrão realmente é a gente ter que empregar um esforço ali, muitas vezes, né, bastante grande, inclusive, para a coisa acontecer. Eu estava hoje de manhã, antes de a gente iniciar a gravação desse episódio, né, fazendo a minha caminhada habitual, e eu estava pensando assim, né, cara, você imagina se as pessoas seguissem realmente uma maneira igual de pensar, de agir? Era só seguir uma receita de bolo que você ia conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Mas não é assim que funciona. E também tem um outro negócio que agrava às vezes, que é o seguinte: se alguém está acostumado a ter alguma coisa, né, de uma maneira muito fácil na vida, essa pessoa, a tendência é que ela se acomode também mais facilmente no dia a dia dela nas coisas, né? Já quem tem mais dificuldade, quem está acostumado realmente a saber que tem que lutar para conseguir alguma coisa, essa pessoa, a propensão de acontecer algo mais rápido, né, partindo dela, ou de você em contato com ela, é maior também. Eu estava pensando assim, né? Você olha hoje para a média da população do Brasil. A vida no nosso país hoje, em média, ela é melhor do que ela foi no passado, por exemplo, na geração dos nossos pais. Se você olhar para a geração dos nossos avós, talvez a dos pais foi melhor e a nossa ainda melhor, tá? Isso eu estou falando de média, né, gente? Não estou dizendo que é todo mundo. É média. Porque isso de fato acontece. Se você começar a conversar, inclusive, com gente próxima de você, provavelmente você vai observar isso. Pessoas que foram nossos antepassados tiveram muito mais dificuldades para a maioria das coisas do que nós temos hoje. Então, essas facilidades acabam levando, sim, o consumidor a ficar, às vezes, mais preguiçoso em algum momento, né? Ou deixa o cara mais na inércia, e por aí vai. E isso tudo influencia em quê? Comportamento. E o comportamento, obviamente, está ligado, né, intimamente com estratégias que a gente vai adotar para chegar nas pessoas e fazer os negócios que nós queremos acontecerem, tá? Mas para a gente continuar no nosso fluxo natural aqui da nossa gravação de hoje, gente. Funil morreu? Não, funil não morreu, não vai morrer. Eu acredito que a gente tem muito que conversar a respeito dele, inclusive, sempre quem trabalha com marketing, com vendas, né, tem que sempre abordar esse tipo de assunto para entender como que o comportamento das pessoas tem acontecido e adaptar o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para chegar onde a gente quer, tá? Como que você vê essa questão, Anderson? Como que você acha que a gente pode continuar essa nossa discussão a partir daqui? Na verdade, eu acho que o que você falou, o funil não morreu, e eu acho que pensando do lado das empresas, né, nessa nossa orientação, inclusive para quem nos acompanha, a metáfora do funil ela é interessante, né, extremamente útil, principalmente para, resumindo um pouco até do que vocês abordaram, é para a gente entender, primeiro, quantas pessoas efetivamente chegam e de que maneira elas chegam, em que momento elas chegam, né? Como elas vêm psicologicamente ali abordar a empresa, né? Com qual é a sensação, qual o sentimento, se estão propensas ou não. Outra coisa interessante, né, do conceito do funil é a gente identificar quantas avançam do momento em que ela chegou. Então, acho que é legal. Para as empresas, em termos de gestão, como você muito bem colocou, é isso. Eu preciso entender como elas chegam, em que parte do funil, né, desse funil imaginário elas chegam. Tá, mas e aí? Quantas avançam? Quantas abandonam? Quantas efetivamente compram? Né? E o mais legal, o mais importante, né? Quanto custa cada um desses clientes?
Então, eu acho que o funil ele é muito útil em termos de gestão, como você muito bem colocou, para isso, para que as empresas e os respectivos, claro, gestores, possam administrar de uma maneira muito mais consciente todas essas etapas. Quem vem, quando vem, em que momento vem, quantos abandonaram, porque as decisões elas passam a ser mais assertivas, principalmente nesse mundo de turbulências que estamos vivendo. Então, essa é a visão que eu tenho de utilidade, né, e de importância desse funil, para que as tomadas de decisões sejam ainda mais assertivas, né, para que a gente possa direcionar mais, treinar melhor as equipes e por aí vai. O funil você encarar como um instrumento de gestão, ele é muito mais útil e eficaz do que se você encarar como um mapa de comportamento, né, de pessoas. Sem sombra de dúvidas. Tem uma coisa que acontece, que é comum, inclusive, né? Que às vezes a empresa ela quer aumentar o número de vendas dela, né? Aí o que ela pensa? Pô, eu preciso de ter mais lead, mais oportunidade. Aí ela vai lá, aumenta investimento no Google, na Meta, né? Ela produz mais conteúdo, contrata uma agência, uma assessoria, aumenta o orçamento das campanhas e tal. E aí, de repente, até aumenta o número de leads que estão chegando. Só que ela não consegue nem dar conta de atender, por exemplo, aquele volume de leads que está chegando. Isso não adianta, tá? Se você não tem velocidade para atender essa galera, é onde você começa a observar gente que não te retorna mais, né? Quando você começa a demorar muito para tentar um primeiro contato, esse cara já esqueceu de você, e por aí vai. Então, eu vejo como inteligente você querer aumentar a quantidade de leads gerados, principalmente, quando você tem capacidade de atender rápido, porque senão não adianta. Se não atender rápido, você vai até vender para alguns, os que você atender rápido. Os que você não conseguir, vão ficando para trás, né? Lead é muito perecível. E ainda mais hoje com tudo isso que a gente está conversando nesse episódio mesmo, tá? Até essa mudança de comportamento rápida que acontece, essas flutuações, né, no conceito do funil, isso vai influenciar para esse cara ser perdido por nós mais rapidamente também, né? Não adianta você querer colocar mais água num funil, né, furado. A água vai continuar saindo ali, não tem jeito, né? Porque o identificar talvez o verdadeiro gargalo da operação, né? Ou até mais de um, muitas vezes, é muito mais importante do que pensar só em replicar uma estratégia condicionada a esse funil, a essa metáfora do funil, né? É muito, muito, muito verdadeiro, acho que essa afirmação, né? O crescimento de uma empresa frequentemente depende menos de colocar mais pessoas no funil e mais de descobrir onde que as pessoas estão saindo dele. Porque às vezes o cara até entra, só que aí a demora, por exemplo, do atendimento, como eu falei, né, faz ele sair. Às vezes o cara está se assustando com um preço que é passado sem antes você ter criado o valor para ele perceber o valor e enxergar aquele preço como justo para aquilo, né? Ou está faltando, de repente, o próprio follow-up acontecer de maneira adequada para aquela pessoa poder optar pelo nosso produto ou pelo nosso serviço. Inclusive, o follow-up, eu acredito que é um negócio ainda mais importante nos dias de hoje, por conta do que nós já estamos discutindo aqui, tá? Se o cara tem tanta opção diferente para pensar a respeito de algo, às vezes, e a gente deixa ele sozinho pensando, ele vai comprar de quem primeiro estiver na frente dele atendendo quando ele decidir que é o momento da compra acontecer. Né? Por isso que é importante a gente estar na mente das pessoas. Quantas vezes nós mesmos, inclusive, já vivemos esse tipo de situação, né? O cliente, ele decidiu comprar, ele vai comprar, só que se você não lembra ele de pagar, ele não vai lembrar de pagar. Porque dificilmente você quer tirar dinheiro do teu bolso, né, cara? A não ser que seja, por exemplo, numa situação onde o retorno do investimento vai ser um prazer, né, pessoal seu mesmo ali. Aí beleza, pode ser que você faça questão de tirar o dinheiro e pagar. Mas quando vai ser para fazer uma compra de algo que não vai te trazer esse prazer instantâneo, principalmente, se você não lembra o cara, ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Né? Então, a gente tinha ali uma sequência, né, no passado de coisas que aconteciam, que a gente até comentou em volume menor, só que agora não, né? Agora o volume é muito maior. Então é muito fácil da pessoa acabar se esquecendo. Ô Murilo, você já viveu, de repente você pode até lembrar de algum exemplo recente, vai? Alguma coisa que você queria
comprar ou estava precisando aí, né? E você acabou desistindo de comprar porque você foi fazer outra coisa e não lembrou mais daquilo. Você lembra de algum exemplo assim que você pode compartilhar recente com a gente? Muito recente, assim, de ter desistido, não, porque ultimamente, assim, eu tenho comprado muito mais, com a cabeça mais direto no que eu preciso mesmo, sabe? Olha, comprador consciente, Anderson, não é impulsivo, né? Aquela pessoa que gosta só de gastar todo o dinheiro, né? Muito bem, Murilo, é isso aí. Não, mas quem nunca, né, quem nunca comprou alguma coisa por impulso que atire a primeira pedra, né? Viu ali alguma coisa, vou comprar, mesmo que sem que não esteja precisando. Mas, cara, eu acho que isso daí acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. É que eu disse, ultimamente não, porque eu tenho feito umas pesquisas mais direto no que eu preciso, né? Mas já aconteceu comigo, sim, sabe? Eu já fui atrás de um produto ali, alguma coisa. Ah, pesquisa, vai, não sei o quê. Ah, coloca no carrinho, tira do carrinho, não sei o quê. Depois, pum, esquece. Vai fazer outra coisa, não sei o quê. Depois de um bom tempo, putz, eu estava vendo sobre isso daqui há um tempo atrás. Porque aí vem também ali as empresas que você pesquisou, vai fazendo um remarketing para te lembrar do produto que você pesquisou e não sei o quê. Então acontece, já aconteceu comigo mais de uma vez, mas ultimamente, como eu disse, eu venho procurando quando eu preciso de algum produto, eu já vou mais direto ali mais consciente do que eu preciso exatamente, ao invés de ficar procurando 1.200 coisas para comprar uma. Ô Anderson, vamos colocar uma pitada de IA agora aqui nessa conversa, tá? Eu ia falar Quanta gente exatamente isso. quanta gente será que não está, por exemplo, numa situação, a pessoa vai lá numa IA da vida, né, um GPT, Gemini, Claude, e ela simplesmente coloca um promptzinho lá, um comando, perguntando para a IA a respeito de algo que ela deseja, né, e perguntando qual que é a melhor opção, ou as melhores opções para aquilo. E isso com certeza deve estar pesando muito na decisão de compra de muita gente, né? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que as pessoas hoje acabam recorrendo a esse assistente virtual Uhum. para N situações, né? Seja para organizar ali as alternativas, porque são muitas hoje em dia, Sim. como nós já falamos aqui. Muitas vezes elas pedem um resumo, quer dizer, elas buscaram tanta coisa, né, tanto produto, tantas opiniões diferentes, aí elas acabam usando, né, pedindo ali o auxílio para a IA, para que a IA faça um resumo dessas informações ou para comparar as empresas. Muitas vezes acabam solicitando ali explicações sobre diferenças, tá? Ou seja, a IA talvez tenha essas respostas. É importante a gente ressaltar, né, como você já bem disse em vários episódios, e a gente tem essa consciência de que a IA ela não vai te ajudar numa tomada de decisão, né? E ela vai buscar aquilo que já foi publicado, os dados. Né? Ela não vai tirar do além, ela trabalha em cima de dados, né? Então é importante deixar isso claro para a turma, senão muitos talvez saiam, será que a IA vai me sugerir? E não que ela vá sugerir o que é melhor para você. A decisão Existem final é de vieses, cada né? um, né? Então, pode eliminar algumas opções? Pode, desde que você diga a ela, olha, eu não quero que tenha isso, eu não quero que tenha aquilo, eu não quero que, né, que tenha o formato A, a cor B e por aí vai. Né? É. E assim como talvez recomendar ali, talvez algumas ações, um próximo passo. Pô, e agora? O que eu faço? Como eu devo seguir? Como eu devo prosseguir? Né? Esse Não tipo sei se de eu estou ferramenta certo. depende muito, né, de como você vai se relacionar mesmo com ela, né? E além disso, cara, uma coisa que eu acredito que é bem importante a gente também abordar nesse episódio é que existe um erro muito frequente entre negócios, né, que um quer copiar, por exemplo, um fluxo que outro segue com sucesso. Só que são coisas, às vezes, completamente diferentes, né? Se você pega lá um e-commerce que tem um ticket médio de venda de R$ 100, vai. O fluxo dele vai ser muito diferente de uma imobiliária que está comercializando uma casa que o cara quer comprar, né? Uma escola que você vai matricular uma criança que vai frequentar durante um tempão aquela escola, um restaurante onde você vai almoçar um dia e por aí vai, né? Então a gente tem que entender e respeitar isso, porque não existe um único funil adequado para todo mundo. Você muitas vezes vai ter que desenvolver o próprio teu ou vários, inclusive
né, ter os funis dentro de uma mesma operação. Né? O Murilo falou de exemplo de tênis. Cara, comprar um tênis de R$ 300 não exige o mesmo processo que contratar uma consultoria empresarial de R$ 100 mil. São coisas completamente diferentes. Né? Então, não trate com um mesmo modelo de funil, digamos assim, necessidades completamente diferentes. Né? E uma outra coisa que eu acho que é legal de a gente também falar ainda hoje, gente, é o seguinte: o funil, quando você olha para aquele formato dele, né, a representação gráfica, tem lá no fundo a compra, geralmente, só que a venda não acaba ali, né? O funil ele não termina só quando a pessoa chegou e comprou, tá? Eu preciso entregar uma experiência satisfatória para aquela pessoa, garantir que ela tenha satisfação, né? Incentivar a recompra, dependendo do que eu vendo. Se faz sentido o cara comprar mais de uma vez, eu preciso incentivar que isso aconteça. Uma renovação, né? Fazer um upsell, um cross-sell, pedir uma indicação, trabalhar minha própria reputação com aquela pessoa que comprou de mim, para me ajudar a autoridade, né, da minha própria marca, a confiança que as pessoas têm a aumentar ao longo do tempo. Então, acho que isso é uma outra coisa importante de a gente ressaltar, porque não termina ali no finalzinho realmente do funil, né, o relacionamento que a gente tem com uma pessoa, tá? Para a gente partir, Anderson, Murilo, para nossa reta final desse episódio, né? Como que a gente deve pensar o funil? Organizamos aqui na nossa pauta, para quem está nos ouvindo e assistindo isso, né? Para tentar resumir com 3 ideias, né? Primeiro, não use o funil para tentar prever perfeitamente o consumidor. O que vocês acham sobre essa parte, né? A jornada real é caótica. Concordam com isso? Com certeza. Eu acho que foi abordado isso muito bem também por aqui, que assim, depende muito da necessidade, depende muito do valor, depende muito do risco percebido, depende muito do preço final, enfim, depende do momento que a pessoa está disponível ali, está disposta também a pagar. Então, eu acho que não dá realmente para ter essa previsibilidade. E isso que você acabou de falar, Anderson, acredito que está muito conectado, né, com essa segunda ideia, né, que nós colocamos na nossa pauta de hoje, para usar o funil com o intuito, com o objetivo de entender processo. Onde que as pessoas estão entrando, onde que elas estão avançando, onde que elas abandonam, para você conseguir corrigir, né, realmente os problemas, as falhas que acontecerem ali e levar mais gente para o final, que é a conversão que você deseja, né? E uma terceira ideia relacionada a isso, né, procurar gargalos antes de procurar ter mais volume de oportunidades. Não adianta nada a gente procurar aumentar esse volume se tem outras coisas que precisam ser corrigidas num primeiro momento, né? Talvez a empresa não precise de mais lead, de volume, que eu digo, né? Precisa converter melhor aqueles que já possui, tá? Então, assim, para a gente partir realmente para a nossa reta final de hoje, então o funil de vendas ainda existe? Existe, e eu acredito que sempre vai existir, tá? Mas o mais importante talvez seja sempre a gente considerar esse conceito de maneira que a gente possa se adaptar a ele de acordo com as mudanças, com as movimentações que existem no mercado, independente de onde você está inserido. Pode ser que você faça alguma coisa que exija uma evolução naturalmente mais lenta por conta do que você faz. Outros têm que ser muito mais rápido, tá? Às vezes de dias, né? Uma evolução nesse sentido pode acontecer. Então, se o objetivo, né, do funil é justamente revelar para nós o que acontece entre a entrada de uma pessoa e uma venda, acredito que surge aqui uma pergunta ainda mais importante, né? Onde que a tua empresa pode estar perdendo os clientes? Porque se o funil tiver furado, né, em situações ali antes da conversão acontecer, ferrou. E quero deixar aqui já um gancho, né, para o próximo episódio aqui do nosso podcast. Vai ser nesse próximo episódio que a gente vai tratar justamente dessa parte, tá? Tratar onde que a empresa pode estar perdendo clientes, para que você possa ter ideias, insights interessantes e corrigir, eventualmente, falhas que possam estar acontecendo para mudar essa situação, né, e chegar com mais pessoas na conversão final. Certo, meus amigos? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Só para encerrar aí, Gustavo, para dar meu parecer aí do que vocês disseram também, né? O que o Anderson disse, eu acho que foi cirúrgico. Cara, eu acredito muito ali
Depende muito do momento que a pessoa tá para fazer a compra, para ver que em parte que ela vai estar do funil, né? Às vezes, como foi dito mais cedo, né, cara? Às vezes a gente pesquisa 1 milhão de coisas que a gente não precisa só por pesquisar, por curiosidade. Ou às vezes está pesquisando e, poxa, realmente, isso daqui eu não preciso, mas eu quero. Então depende muito do momento de compra da pessoa. Se a pessoa quer ou se a pessoa precisa do produto, né? Perfeito. Meus caros, dessa maneira, então, a gente vai encerrando mais este episódio de, novamente, o 13º episódio. Quero até aproveitar esse final também para agradecer, como o Murilo e o Anderson fizeram no início, né? Pessoal que está ouvindo, comentando nos episódios também, muito obrigado a vocês todos que estão fazendo isso, né? Um combustível muito legal para a gente saber que vocês estão curtindo aí o trabalho e a gente pretende realizar por muito mais tempo esse tipo de formato, né, de conteúdo aqui, de compartilhamento de ideias. Continuem colocando comentários sempre que você quiser, perguntas, para a gente trazer para cá também com outros temas, necessidades que vocês tenham, né? Podem sugerir o que vocês considerarem importante, que com certeza a gente vai também considerar isso em pautas futuras. Muito obrigado, então, mais uma vez a todos que nos ouviram. Até a próxima e eu vejo vocês no futuro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até, valeu!